Então, boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar então início a este webinar. Sejam bem-vindos. Em nome da APDC, agradeço a vossa participação neste webinar, que é o primeiro de um ciclo de conversas digitais, criado para mostrar o que está a ser feito pelas empresas tecnológicas para combater a pandemia e os problemas a ela associados. E como temos testemunhado, estamos a assistir a um sem número e a um surgimento de muitos projetos que já estão no terreno. E esta situação sem precedentes na história da humanidade também está a revelar o melhor de todos nós. Estão-se a multiplicar os eventos de colaboração, de entreajuda, de solidariedade, para responder a todos estes desafios criados pelo Covid-19. De tal forma que a OCDE já vem mesmo afirmar que Portugal está-se a destacar como um dos países com o maior número de projetos diferenciadores por fazer face a esta pandemia. E tal como foi anunciado nesta primeira conversa digital deste ciclo que nós iniciámos hoje, serão apresentados 3 projetos que nasceram na comunidade OutSystems, que são destinados a permitir diagnósticos de sintomas relacionados com o coronavírus ou de outras doenças resultantes da pandemia. Connosco hoje temos um conjunto de oradores, a quem também agradeço a participação e terem aceito este desafio da APDC. O primeiro projeto que vamos apresentar é o mais próximo. Estive a passar em loop, eu não sei se os participantes tiveram a oportunidade de ver os oradores que vão intervir hoje e os projetos que vão ser apresentados, mas vamos começar com o mais próximo, depois passamos para o Psicovida e, por fim, para o Todos por Um. Relativamente a este primeiro projeto, o mais próximo, que eu também já consigo aqui partilhar este slide inicial que apresenta, mais próximo. Pronto, já estão a ver o slide azul, certo? Certíssimo. Isto é uma app que reúne os critérios necessários ao pré-despiste e ao acompanhamento da evolução da Covid-19 nos utentes de lares e residências, com base nas indicações clínicas que foram fornecidas na construção de um algoritmo inicial pelo Serviço de Especialidades Médicas e Direção Clínica do Hospital do Espírito Santo de Évora, facilitando o trabalho quer dos profissionais, quer dos cuidadores. E para falar sobre este projeto, temos hoje connosco o Nuno Miguel Guerra, como aparece aí, é o CEO da Create, a empresa tecnológica que teve por base na criação desta app, o Luís Cavaco, vogal do Conselho de Administração do Hospital Espírito Santo de Évora, e o Manuel Galante, que é presidente do Secretariado Regional de Évora da União das Misericórdias. O que é que eu ia pedir aos restantes oradores? Era para garantir que têm a vossa câmara e microfone desligado, off, e só o Nuno, o Luís e o Manuel Galante é que tivessem o microfone e a câmara ligada. Bom, para este primeiro projeto, o mais próximo, vamos fazer aqui uma conversa. Depois o Nuno logo me diz se tem alguma coisa pronta para nos apresentar ou não. Nomeadamente aquele, não é? E eu ia começar dirigindo aqui uma palavra, uma pergunta ao Nuno, que era, no fundo, como é que surgiu este projeto e o que é que consiste, para que os participantes possam conhecer um pouquinho deste projeto. Certíssimo. Antes de mais, obrigado pelo convite. Assim, dar-vos um pouco o contexto de como é que este projeto surgiu. Nós, a Create é uma empresa de tecnologia, muitos dos associados da APDC conhecem-nos, alguns são nossos clientes e provavelmente algumas das pessoas que estão aqui na sessão também. Nós normalmente trabalhamos para clientes com alguma dimensão, trabalhamos para Continente Online, para BPNet Empresas, Vorton Online e felizmente, apesar da pandemia, temos muito trabalho no nosso negócio porque trabalhamos em soluções críticas para negócio online de clientes e essas estão a ser muito solicitadas por estes dias. Mas tendo em consideração a situação por que estamos a passar enquanto país, eu próprio estabeleci o contacto do início da pandemia em Portugal com algumas pessoas conhecidas no sentido de perceber como é que nós poderíamos ser úteis e efetivamente, inicialmente até estive envolvido em processos através da Entrepreneur Organization Network, que é uma rede de empreendedores que tem 14 mil empresários pelo mundo e da qual eu faço parte e estou no board também aqui em Portugal, no sentido de tentar agilizar contactos com outras geografias para encontrar fontes alternativas de equipamentos de proteção individual, mas nas conversas foram surgindo uma série de temas, depois surgiu também uma outra iniciativa
que muitos de vós deverão ter acompanhado no âmbito do Tech for Covid, que foi a impressão de viseiras. Conseguimos, em colaboração também com o Hospital do Espírito Santo de Évora, entre outras unidades hospitalares, trabalhar na melhoria das viseiras e na produção industrial de viseiras, graças à disponibilidade do Grupo Simoldes. Estão neste momento em produção 200 mil viseiras que estão a ser distribuídas gratuitamente pelo país, a unidades hospitalares, a bombeiros, por aí adiante, e portanto numa segunda fase estive envolvido nesse processo. E em conversas com o Dr. Luís Cavaco, e como tenho um filho que tem asma e uma filha que teve uma atelectasia com 6 meses de idade e que ficou com uma hiperreatividade brônquica multifatorial, tendo feito algumas pneumonias assintomáticas, acabei por ver a necessidade de comprar um oxímetro de dedo, que é uma coisinha muito simples como está aqui, para monitorizar o nível de saturação dela, para detectar precocemente situações de infecção respiratória. E sabendo que muitas das situações mais complexas associadas à Covid derivam em pneumonias bilaterais, a ideia que surgiu foi até que ponto é que nós podemos antecipar esse despiste nas unidades que acolhem populações mais vulneráveis, lares de idosos, residências e instituições de acolhimento também a pessoas com deficiência, permitindo que, por essa via, nós consigamos antecipar as situações de potencial infecção por Covid, mesmo sem recurso a testes Covid, porque se a pessoa está a fazer uma infecção respiratória, obviamente é um problema que requer de atenção, independentemente de ser uma situação Covid ou não. Se a pessoa não tem complicações maiores e se passa por uma infecção de Covid sem complicações maiores em termos respiratórios, normalmente é uma pessoa que não necessita também de cuidados especializados num hospital. Essa ideia surgiu, foi muito bem aceita pela equipa médica do hospital, pela direção clínica, pela equipa de pneumologia. Depois o desafio que se colocava era, ok, mas como é que nós fazemos a ponte com as instituições do setor social? Porque em termos práticos o hospital trata os doentes quando eles já estão doentes. E aquilo que nós queremos é detectar precocemente essas situações. O Dr. Luís Cavaco rapidamente nos pôs em contacto com as pessoas ao nível do Distrito de Évora responsáveis pela Segurança Social. Também do lado da Segurança Social distrital houve desde logo agilidade em colocarmos em contacto com o Presidente do Secretariado Regional de Évora da União de Misericórdias, Manuel Galante, que está connosco hoje, com o Tiago Abalroado, representante da União Distrital de IPSS no Distrito, e com a Maria João, representante da Confecup e da FENACERCI no Distrito. Tudo pessoas que eu não tinha tido o prazer de conhecer anteriormente, mas que se mostraram de uma enorme generosidade e abnegação para com este processo, e rapidamente percebemos que era uma oportunidade interessante para as instituições. O terceiro desafio que tivemos foi, ok, mas como é que é com os oxímetros? Porque há instituições que não têm oxímetros disponíveis. Nuno, era mesmo isso que eu queria perguntar. A app funciona sempre em articulação com o oxímetro? Sim, a app também funciona sem oxímetro, com os outros critérios clínicos, mas o critério do nível de oxigenação no utente é o critério mais diferenciado em relação àquilo que acontece numa classificação típica de utentes de risco ou não. Se a pessoa tiver febre acima de 38 e tiver dores, não sei o quê, é encaminhada para um cenário de saúde 24, mas há aqui um desafio que é os utentes mais idosos muitas das vezes não têm picos febris como um utente normal, e os utentes mais idosos têm quadros em termos de nível de oxigenação distintos de um utente normal saudável, e portanto foi necessário adaptar o algoritmo a esse tipo de especificidades. Mas depois havia também o tema de não haver oxímetros. Nós contactámos isto tudo de uma forma muito ágil, outros empresários e outras pessoas conhecidas, no sentido de perceber quem é que poderia ter estoques de oxímetros em Portugal. Infelizmente não havia estoques disponíveis de oxímetros, contactámos distribuidores, contactámos a ANF, por aí adiante, e acabámos por, fruto também dos contactos iniciais que tínhamos tido com entidades fora de Portugal para encontrar fontes alternativas de fornecimento, acabámos por fazer uma encomenda direta a Xangai
de 200 oxímetros. Eu sou de Évora, pensei bem, há 100 e tal instituições no distrito de Évora, pelo menos vamos conseguir garantir que as instituições do distrito têm acesso a um oxímetro e que conseguem monitorizar os seus utentes. Adicionalmente, colocava-se a questão em que a infraestrutura aplicacional é que o projeto pode ser disponibilizado para estas organizações. Desde logo, houve também disponibilidade das entidades a nível regional para disponibilizar infraestrutura para o efeito, mas em paralelo começaram a haver contactos do Secretariado Regional da União de Misericórdias de Beja, de Santarém, por aí adiante, e rapidamente percebemos que o projeto tinha potencial para ganhar uma outra escala. Tomámos a liberdade de contactar proativamente a OutSystems, que desde a primeira hora também se disponibilizou para facultar uma infraestrutura para o projeto e, na prática, disponibilizou-se para garantir que nós temos condições, neste momento, de fazer crescer o projeto para as ERPIs, que é o termo técnico, portanto, para os lares e para as instituições que acolhem idosos a nível nacional, que são mais de 2.500 instituições, e estamos a falar de mais de 97 mil utentes, de acordo com a informação que está num site que se chama Carta Social. Há outras fontes também de informação, os números não são completamente exatos, como devem compreender, há sempre pessoas a entrar e a sair das instituições, mas estamos a falar de um universo entre profissionais e utentes de mais de 100 mil pessoas, muito mais de 100 mil pessoas, a quem nós podemos chegar. Tendo em consideração que o alargamento orgânico distrito a distrito é um processo que demora mais algum tempo, tem o benefício também de conseguirmos perceber melhor as necessidades e efetivamente elencar quais é que são as unidades que têm a necessidade de terem oxímetros, mas em paralelo para aquelas que já têm oxímetros e que entraram em contacto connosco, nós passámos desde de terça-feira da semana passada a disponibilizar acesso à aplicação. Portanto, qualquer pessoa que vá ao site mais próximo.pt pode registar a sua instituição e passar a utilizar a aplicação. Continuamos em paralelo a fazer este trabalho de campo, distrito a distrito, com as instituições que conhecem melhor as entidades e que têm sido incansáveis também na colaboração. Ainda hoje, às 2h30, tivemos a fazer uma sessão a nível nacional com os associados da Confcup e da FENACERCI, e temos estado em contacto com outras instituições análogas a nível nacional também para trabalharmos o alargamento do projeto. Do lado das instituições quer da saúde, quer da segurança social, tem havido uma enorme disponibilidade, e eu gostava de agradecer aqui pessoalmente ao Dr. Luís Cavaco, à equipa médica do hospital, à União Distrital de Misericórdias, à União Distrital de IPSS, ao Secretariado Regional da União de Misericórdias, à Confcup, à FENACERCI, mas também a outros parceiros como a ANGES, a Associação Nacional de Gerontologia Social, a própria OutSystems, como já referi, e, por exemplo, a Federação Distrital dos Bombeiros de Évora, que também, desde a primeira hora, se disponibilizou para fazer toda a parte logística de distribuição dos oxímetros junto das instituições que ainda não dispunham de oxímetro. Não? Eu não sei se o Dr. Luís Cavaco e o Dr. Manuel Galante estão na sessão. Estou a ver que o Manuel Galante está, o Dr. Luís Cavaco estava com dificuldades em ligar-se a partir do hospital, não sei se nos está a conseguir ouvir e se está com áudio. Tem o microfone, tem a câmara ativa também, mas está ligado, está com panelist. E a Sandra também teve uma quebra de internet, está a retomar, está bem? A Sandra também teve uma quebra na internet e está a retomar. Entretanto, a Isabel Viana vai substituí-la, está bem? Certíssimo. Eu, se calhar, enfim, gostava também do lado do Manuel Galante da União de Misericórdias ter o testemunho dele relativamente ao projeto. Agradecer-lhe mais uma vez, têm sido incansáveis e basicamente perceber de que forma é que a app mais próxima e a disponibilização dos oxímetros vem, na perspectiva do Secretariado Regional de Misericórdias, ajudar o setor social e as instituições do distrito. Então, boa tarde. Eu não sei, penso que me está a ouvir. Sim, sim. Eu quero também começar por agradecer o convite. Não sou muito de grandes dotes oratórios, mas já
já tenho alguma experiência de anos nestas atividades sempre ligada às misericórdias. Todos estes projetos, e neste caso concretamente o mais próximo, foi desde o primeiro momento, a partir de aquilo que o Nuno já explicou, verifiquei que haveria interesse e até muito interesse da nossa parte, porque é esse o caminho que temos que percorrer, em conjunto encontrarmos soluções para facilitar o trabalho dos nossos profissionais e, em última instância, ou que será sempre a primeira, cuidarmos das pessoas que estão à nossa responsabilidade, neste caso concretamente os idosos e também as residências, no nosso caso temos, de pessoas com deficiência. E tudo aquilo que sejam ferramentas para facilitar esse controle e em termos de saúde, para nos ajudar a mantê-los o mais possível confortáveis em termos e indicando-nos numa fase precoce sinais de que poderá estar a acontecer ali qualquer coisa. Eu não poderia, sem ser profissional de saúde, não poderia também deixar de perceber que havia aqui uma mais-valia muito importante. E dizer que a mais-valia que houve aqui, como foi dito pela Sandra no início, é a união que existe neste momento, e espero que, através de todas estas dificuldades que estamos a atravessar, que todos estes movimentos e toda esta união que está a haver entre empresas, profissionais das próprias empresas, de todas as áreas, de colaborarmos e ajudarmos a colmatar os efeitos, tanto quanto possível, os efeitos desta pandemia. O Dr. Luís Cavaco, estou a ouvi-lo aí também dizer que é quase meu conterrâneo, tem família, julgo, em Reguengos, e também agradecer-lhe a colaboração dele neste trabalho. Eu queria também dizer que há no mercado, e é verdade que existem algumas aplicações já que vão nesse sentido de estabelecermos, até de uma forma muito mais abrangente, mas que nos confrontamos, e as instituições que se confrontam diariamente com dificuldades, com grandes dificuldades, em alguns casos, em termos económicos, não têm possibilidades de as instalar, porque implica uma verba, se não mensal, pelo menos anual, às vezes difícil de compatibilizar com a sustentabilidade das mesmas, das próprias instituições. Neste caso, o trabalho feito graciosamente pela Creative, através do Nuno, é também que nós temos que agradecer, porque na realidade os oxímetros, algumas instituições, e eu partilhei com o Nuno esta fase de levantamento de quem tinha e quem não tinha efetivamente os oxímetros. Algumas das misericórdias já tinham e já utilizavam, e foi possível, através de uma plataforma muito simples, mas muito simples para quem visualiza, para quem está um bocadinho por dentro do que são as questões das informáticas. Teve que haver aqui algum trabalho de campo e de operacionalizar para que ela fosse simples, e com o registro destes dados poder haver efetivamente aqui digamos, um acompanhamento da evolução ou da estabilidade dos nossos utentes. Por outro lado, temos que ter equipamentos também que permitam que este trabalho se desenvolva. E também tivemos, nesse caso, foram os oxímetros oferecidos também pela empresa, e os equipamentos portáteis da aplicação, que foram os tablets, que também conseguimos
não para todas, mas para algumas misericórdias também conseguimos que houvesse entidades como as autarquias e outros que acabaram por também oferecer, para que fosse possível implementar o projeto. Isto é um projeto que resulta realmente da colaboração de várias entidades, não é? Porque temos a componente dos tablets, do desenvolvimento, tivemos a componente da construção do algoritmo, e eu, se calhar, Dr. Manuel Galante, perguntava aqui ao Dr. Luís Cavaco de que forma é que, não é? De que forma, em que dimensões é que este projeto veio ajudar em termos da saúde, da monitorização, no acompanhamento próximo e regular, não é? Da situação de cada utente. Eu não sei se conseguem ouvir-me. Sim, sim. Senhor. Não sei como o assunto ficou resolvido. Eu não pensava que vocês não me conseguiam ouvir. Bom, mas respondendo à sua pergunta, primeiro, enfim, o projeto nasce e tudo isto acontece por uma proximidade. Eu conheço há uns anos o Nuno, não é? E por uma proximidade que aconteceu nestes dias de pandemia, por razões várias, depois fixámos-nos aqui nesta questão, porque todos nós percebemos que as questões que se prendiam com as doenças respiratórias que havia nos lares, não é? Era um problema para nós, não é? Portanto, nós, em vez de estarmos aqui passivamente a receber as pessoas, se calhar teríamos aqui uma hipótese de ter no fundo, um ambiente que pudesse proporcionar a todos, não é? Mais previsibilidade em toda esta questão. Naturalmente, isso é uma coisa com que nós nos debatemos sempre, não é? Durante todo o ano inteiro e, sobretudo, na altura do inverno, não é? Por força de outras infecções respiratórias. Portanto, este projeto fazia sentido não só especificamente nesta altura, por causa desta pandemia, mas também para o resto do tempo. E foi nesse quadro que eu não sou médico, não é? Estou na administração do hospital, mas naturalmente com o empenho do Nuno e da Create e com o empenho dos outros parceiros que eu cumprimento o Sr. Manuel Galante, não é? Que de facto, enfim, eu tenho alguns ascendentes da terra onde está a misericórdia de Reguengos, não é? Embora eu seja de muito longe, eu sou do outro lado do mundo, não é? Mas pronto, um dos meus ascendentes é Reguengos, não é? E portanto, bom, juntámos aqui, falámos um bocadinho e pronto, estabilizámos aqui, por um lado, um contributo técnico médico do hospital, não é? E, por outro lado, a perspectiva de podermos, com este projeto e com esta aplicação, podermos ter os dados necessários para que possamos acompanhar a pessoa, o utente que vem ter connosco com problemas respiratórios, não é? Portanto, isto permite dar esta vantagem. Pronto, e isso é o que nos faz estar no projeto, para além da solidariedade, naturalmente, que temos com os nossos parceiros, porque também muitos dos nossos parceiros tiveram connosco essa solidariedade e, portanto, isto resulta, por um lado, de um aspecto técnico e médico, não é? E, por outro lado, da solidariedade que nestes dias se gerou e que, se calhar, muitas vezes, quando não há estes problemas, nós temos mais dificuldade em nos encontrarmos, em ouvirmos uns aos outros, não é? E nestas alturas é muito mais fácil, enfim, estabelecer pontos, não é? Porque estamos todos em estado de necessidade. Naturalmente também a APDC, porque eu agora não tenho tido grandes contactos com a APDC, mas no passado tive muitos contactos com a APDC, e pronto, com pessoas que eu prezo muito. Uma delas, infelizmente, faleceu cedo, não é? E que foi a pessoa que me introduziu nesse mundo da APDC e, portanto,
é uma associação que a mim me diz muito, não é? Nas áreas tecnológicas, onde eu acabei também por conhecer o Nuno Guerra, não é? Daí que faz sentido. Todas estas questões da inteligência colocada com a utilização das tecnologias permite um conjunto de inteligência artificial e de inteligência e de utilização de materiais e da internet permite-nos, portanto, avançar muito nestas áreas. Se calhar não estamos tão avançados quanto seria hoje possível estar, não é? E pronto, e também é um pouco nessa onda que eu pessoalmente, porque tenho um interesse, hoje não é muito forte, enfim, é forte, trabalho aqui nestas áreas, mas já não trabalho diretamente com as empresas tecnológicas e não sou o motor dessas empresas, não é? Agora, pronto, naquilo que são as necessidades do hospital, pronto, tento ver, isto tem sempre aqui alguma coisa de um projeto que eu acho que é muito interessante e que se deveria desenvolver muito, não é? Que é esta questão do internamento domiciliário e como é que nós utilizamos as tecnologias para que não seja o internamento domiciliário, não seja a mesma coisa que é, pronto, as pessoas estão em casa e a gente vai lá vê-los, não é? Não, as pessoas estão em casa e nós monitorizamos as pessoas, utilizamos os devices que a tecnologia hoje nos permite. E se for necessário, vamos lá vê-los, ou se for necessário, trazemos as pessoas cá. Pronto, enfim, para não estar a ocupar o tempo. Esse tema do internamento domiciliário daria, com certeza, se pudéssemos ter aqui um conjunto de um debate alargado, de perceber de que forma é que a tecnologia podia dar esse contributo. Eu, se calhar, como estamos mais na conclusão do tempo de apresentação deste projeto, eu desafiava o Nuno a partilhar connosco qual é que é a ambição futura ainda para este projeto, não é? Em termos daquilo que é a sua implantação regional e outras ambições que queira trazer. Só partilhar convosco o seguinte também, recebemos um comentário aqui no bate-papo da aplicação do era aí mesmo que eu ia chegar. Que diz que é de Évora e não fazia a ideia de tal projeto, mas muitos parabéns e força na sua continuação. Projeto espetacular. E, portanto, também ficamos felizes por perceber que estamos a dar visibilidade a um projeto que vai para além daquilo que é o diagnóstico de Covid-19, mas também tem esta componente de fazer um tracing de doenças respiratórias, não é? Mas passava então a palavra para perceber quais são os novos desenvolvimentos. Sandra, efetivamente eu ia agarrar também no comentário do Tiago Alexandrino, agradecer-lhe, somos ambos de Évora, eu nasci em Évora já lá vão uns aninhos. Obviamente nós pensamos todos nestas situações nas nossas terras, nas nossas famílias, nas nossas pessoas. Um dos grandes desafios que nós temos neste momento é dar visibilidade ao projeto e ajudar a escalar o projeto a mais instituições. Posso dizer que, enquanto nós estamos aqui a falar, o número de instituições continua a crescer e a aumentar. Portanto, inscreveram-se 8 instituições desde que nós começámos a falar. O desafio que nós temos é dar visibilidade ao projeto e permitir que rapidamente e de forma autónoma as instituições consigam aderir e consigam utilizar. Eu espero que nós venhamos a ter outro problema e estaremos cá também para o resolver, que é haver mais instituições que ainda não têm oxímetro, precisem de oxímetros e que haja pessoas, empresários, comunidade disponível para ajudar, porque estamos a falar de muito pouco que ajuda muito, porque um oxímetro numa instituição que tem 40 ou 50 utentes pode ajudar a despistar infecções respiratórias nesse universo de 40 ou 50 pessoas, sendo que neste momento estão a ser feitos testes Covid a profissionais de saúde nos lares, não a utentes, e é normal que não possam ser repetidos esses testes todas as semanas, ou de 3 em 3 dias, ou de 10 em 10 dias. Mas é possível repetir a monitorização de eventuais situações de infecção respiratória quase numa base diária, sem custos, ou com custos marginais, que é uma questão de uns segundos, tal como se demora para medir a febre, pode-se medir a oxigenação, e com isso anteciparmos a detecção de eventuais situações de infecção respiratória, seja ela de índole bacteriana, seja ela viral, e sendo viral, seja ela Covid ou não Covid,
porque continua a haver situações dessas em lares e em residências, obviamente, mesmo antes, ou já existiam antes do Covid, e vão continuar a existir durante muito mais tempo. E, portanto, desse ponto de vista, a visibilidade é um tema relevante. Colaboração tem assistido de uma forma fantástica, como o Luís estava a dizer. Eu acho que nós entramos no processo olhando para o fim último do projeto e eliminando as barreiras formais e institucionais que poderiam existir a priori, com enorme sucesso e com o contributo de todos, e agradeço mais uma vez a todos os intervenientes que permitiram que isso acontecesse. Muito obrigada, e eu peço desculpa por o problema, por causa tive há bocadinho informático, que nos atrasou aqui um bocadinho, mas sem mais delonga, então, agradecer a vossa participação. Obrigado. E passar aqui a palavra à Psicovida, que é uma aplicação, é uma app que proporciona o apoio psicológico necessário neste cenário de pandemia e de isolamento através do apoio com profissionais da área da psicologia. Temos hoje connosco o Tércio Soares, da OutSystems, e a Adriana Sampaio, que é Presidente da Associação de Psicologia da Universidade do Minho, que foram as pessoas que estiveram, que vão-nos hoje apresentar, por um lado, da parte de desenvolvimento tecnológico e por parte do desenvolvimento da necessidade, da identificação das necessidades e da solução. Eu passava a bola literalmente para o Tércio, não é? Espera aí, onde é que está? Está aqui embaixo. E assim, não é? Mais uma, Tércio. Oh, Isabel Viana, tem que passar a bola para o Tércio, para ele poder fazer a apresentação. Mas, ó Tércio, pode começar. Espera aí, que eu vou passar. Porque eu queria... Espera aí, já percebi. É para mostrar... Vocês têm uma apresentação, não é? Sim, temos aqui um materialzinho de apoio que acho que vai ajudar a enquadrar melhor aquilo que estejamos a dizer. Muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer o convite. É com muito gosto que tanto eu como a Adriana, em nome de toda a gente que está neste projeto, estamos aqui hoje. Acho que são iniciativas fantásticas para ajudar a promover e a divulgar todos estes projetos que estão a ser desenvolvidos. Portanto, congratular toda a gente que se está a empenhar nestes projetos, porque de alguma forma vamos ajudar alguém, e isso é gratificante para todos nós. Então, e tentando recuperar aqui o tempo de toda a gente, digam-me se estiverem a ver o meu ecrã, por favor. Já estamos, agora ainda estamos a ver sem estar cheio. Já está. Já está, muito bem. Então, o meu nome é Tércio Soares, eu trabalho na OutSystems. Sou Product Manager. A Adriana, que está aqui comigo e que daqui a um bocadinho também já lhe passo a palavra, está comigo e connosco desde a primeira hora quase neste projeto, Presidente da Associação de Psicologia da Universidade do Minho, a APSI, é também professora da Escola de Psicologia da Universidade do Minho também. Então, tentando responder como é que tudo isto surgiu, eu digo que tudo isto surgiu numa ideia, e foi materializado numa ideia. E porquê que isto aconteceu? A pessoa que vocês veem à esquerda aqui neste slide é o Jacomo Cunha, que é professor da Universidade do Minho, e também meu amigo de longa data, que andamos juntos na faculdade, desde entramos em 2001, penso eu, e já há algum tempo que tínhamos tido aqui uma ideia no âmbito da ajuda psicológica remota, como é que poderia funcionar. Basicamente não eram mais do que conversas e uma intenção de alguma forma usar as ferramentas digitais para agilizar o acesso a este tipo de ajuda. Nesta altura de pandemia, eu e ele conversámos e dissemos que não podíamos esperar mais. Portanto, esta ideia tinha que ser trazida de alguma forma à luz do dia, alguém que conseguíssemos ajudar, era alguém que nos encheu o coração, e portanto o que é que nós fizemos? Recorremos à bolsa de ideias que a OutSystems tem, e a OutSystems lançou um projeto de resposta ao Covid, e eu, trabalhando na OutSystems e conhecendo isso, desafiei já então a submetermos a nossa ideia a este mesmo projeto, sendo que eu, trabalhando na OutSystems, não era um fator decisivo para termos aqui o apoio. Portanto, éramos mais um no meio de muitas. Na altura, tínhamos aproximadamente 200 ideias, hoje em dia já rondam 300 e temos alguns projetos selecionados
para apoio da parte da OutSystems, e o nosso, felizmente, foi um deles. Assim, com esta ajuda e esta seleção de participação no programa da resposta à pandemia da parte da OutSystems, temos aqui um suporte fantástico, desde a infraestrutura tecnológica à formação da equipa de desenvolvimento, que nos permite, portanto, tirar a ideia do papel. E por outro lado, nós somos duas pessoas, ou éramos duas pessoas da área da IT, e que, por muito boa vontade que tivéssemos, da área da psicologia percebíamos muito pouco. Portanto, foi muito claro para nós que desde o início tínhamos que trazer junto do projeto alguém com conhecimento nesta área e que realmente nos permitisse alavancar o projeto. Foi aqui que a APSI entrou. Portanto, ainda não tínhamos sido nós selecionados para fazer parte do projeto de resposta ao Covid-19 da OutSystems, e já estávamos a falar com a APSI. E daqui a pouco a própria Adriana pode falar muito mais em detalhe, mas desde o início se mostraram extremamente entusiasmados com esta ideia de poder criar esta aplicação connosco. Portanto, eles têm todo o lado da área da psicologia. A associação tem um conjunto de psicólogos que traz todo este know-how, bem como já uma experiência acumulada da intervenção psicológica à distância. Portanto, e esse é muito o âmbito do nosso projeto. Portanto, é uma app que proporciona o apoio psicológico em crise, através de profissionais da área da psicologia, como já referiu, e o nosso propósito em cima disto é que este aconselhamento psicológico fosse de muito fácil acesso neste cenário pandémico. Portanto, desde logo, queríamos que fosse fácil, como já referi, grátis e rápido. Totalmente diferente o cenário offline, em que temos que ir ao consultório e fazer todo esse processo. Portanto, aqui seria algo muito mais assente nas tecnologias de informação e que permitisse esta ajuda rápida, porque todos nós sabemos que o isolamento profilático e a quarentena, em alguns casos, tratam muito bem do nosso bem-estar físico, mas o nosso bem-estar mental e acaba por sofrer um bocadinho com este afastamento social, com este afastamento da nossa família, dos nossos amigos. Portanto, para nós foi uma área que quisemos intervir, sendo que quisemos trazer desde logo connosco a APSI desde o início, e agradecemos muito por isso. Daqui a bocadinho a Adriana, de certeza, que vai falar em muito mais detalhe sobre isto. Portanto, nós dividimos o projeto em duas grandes fases. A primeira, uma fase de divulgação que na realidade nasceu para o mundo ontem à noite. Portanto, destes projetos que estão aqui hoje a ser apresentados, o Psicovida é o projeto mais recente, portanto está em desenvolvimento ainda, e desde ontem à noite que temos online o nosso site, que pode ser consultado em psicovida.eu, que tem dois grandes objetivos. Primeiro, a divulgação do projeto à comunidade, obviamente, e daqui a bocadinho eu já vos mostro, faço aqui uma pequenina demo sobre o nosso site. E por outro lado, um trabalho muito grande que está a ser feito em colaboração com a APSI, da criação da bolsa de psicólogos voluntários que se mobilizem da sociedade civil para se juntarem a nós neste projeto, mas por outro lado, que haja uma garantia de acompanhamento e formação destes psicólogos para que consigam dar a ajuda adequada. Ou seja, vamos dizer assim, de uma forma simplificada, todos os psicólogos que quiserem juntar a nós podem fazê-lo e vão ser acompanhados e formados para que a sua ajuda deste apoio psicológico em cenário de crise seja mais adequada. E aqui foi essencial o trabalho que a APSI tem estado a desenvolver connosco, e daqui a bocadinho a Adriana falará mais em detalhe sobre isso. Portanto, esta primeira fase nasceu agora, estamos online. E uma segunda fase, que também já está em desenvolvimento, é a criação da aplicação mobile. E esta aplicação mobile vai nos permitir realizar videochamadas com os profissionais de saúde. Portanto, os profissionais da área da psicologia que estão ativos na nossa plataforma vão definir as suas disponibilidades de ajuda, e aqui quero ressalvar que qualquer um é bem-vindo, e 1 hora por semana que seja de um voluntário vai fazer toda a diferença naquela hora que ele estiver a falar com alguém que está em necessidade. Portanto,
nós estamos conscientes que os psicólogos não vão ter provavelmente muito tempo para se dedicar em regime de voluntariado a uma causa destas, mas para nós 1 hora é ouro. Portanto, se conhecem alguém, se podem fazer chegar este projeto junto dessas pessoas da psicologia, porque não estamos realmente à espera de uma alocação full-time de ninguém que está em regime de voluntariado, como é óbvio, portanto, qualquer ajuda vai ser bem-vinda para nós. E esta aplicação vai poder ser utilizada por quem necessitar, no sentido de contactar diretamente um psicólogo que o possa ajudar. E em breve esta aplicação vai estar disponível nas stores para instalação nos smartphones. E agora passava então a palavra à Adriana para nos falar um bocadinho mais de toda a área de psicologia, e ela será muito mais interessante ouvi-la a ela do que a mim. Ora, muito boa tarde, não sei se nos conseguem ouvir bem. Não me ouve? Sim, sim. Pronto. Muito boa tarde. Eu vou então explicar um bocadinho como é que surgiu este projeto e em que contexto ele surge. Portanto, nós, de forma a manter o apoio psicológico à comunidade académica, mas simultaneamente mantendo respeito pelas regras de contenção impostas, que implicam, de facto, o distanciamento social e a ausência de partilha de espaços públicos com as pessoas, a Associação de Psicologia da Universidade do Minho, há cerca de um mês, lança esta linha de apoio ao Covid-19. Esta linha telefónica, que vocês veem aqui o banner do vosso lado esquerdo, foi inicialmente projetada para fornecer suporte psicológico imediato e gratuito a estudantes da Universidade do Minho e que estavam em situação de algum distress ou alguma dificuldade psicológica e sem acesso aos serviços tradicionais de psicologia presenciais que nós também temos na universidade. E, portanto, foi uma forma de ajudar os estudantes, e tínhamos estudantes Erasmus também fora, em países que não conseguiam regressar a Portugal, mas também tínhamos estudantes internacionais que também precisaríamos de dar apoio. Nós lançamos então esta linha para ajudar a lidar com o impacto comportamental e psicológico relacionado com o Covid. Esta linha tem uma resposta em inglês e em português. Esta iniciativa foi muito bem acolhida e recebida pela comunidade académica, mas também chamou o interesse e a atenção da sociedade civil, sendo que 2 semanas, mais ou menos, após a disponibilização desta linha de apoio, nós recebemos demonstrações de interesses de outras instituições para beneficiarem deste serviço, o que nos permitiu abrir a linha então aos 2 municípios onde a Universidade do Minho está implantada de uma forma mais generalizada, que são Braga e Guimarães. Assim, desta forma, nós disponibilizamos uma resposta contextual mais focada e desenvolvida de acordo com as necessidades específicas da população que tínhamos, quer a academia, quer estes 2 municípios, e também em articulação com outras respostas que existiam nos municípios, nomeadamente organizadas ao nível dos mais séniores, e em que nós articulávamos a nossa resposta com eles e, de alguma forma, também seguindo as diretrizes do grupo de referência em saúde mental da OMS. Ao longo de cerca de um mês de existência e com este enquadramento académico e regional faseado, mais circunscrito em termos de âmbito, nós recebemos 60 chamadas que foram atendidas por um grupo de psicólogos credenciados com afiliação profissional à PSI. Resta fazer aqui também um enquadramento relativamente a quando este contacto surge pela OutSystems e quando nós começamos a desenvolver esta linha. Na altura não havia o SNS 24 com apoio também psicológico e, entretanto, nós já estávamos a dar este apoio desta forma e, entretanto, outras respostas também foram sendo encetadas neste domínio, mas não desta forma. E, portanto, este projeto que hoje aqui é apresentado pretende então uma expansão deste tipo de serviços que estão atualmente em curso com a APSI, mas em diferentes níveis. E eu gostaria de aproveitar para explicar em que medida é que são diferentes. Desde logo, permitem a inscrição de outros psicólogos e instituições que também querem, de facto, prestar este serviço, mas não conseguem mostrar a sua disponibilidade para o fazerem, e ao mesmo tempo nós garantimos um conjunto de
de formação inicial que eles passam, todos os psicólogos, quer sejam de instituições ou a título individual, podem orientar a sua formação para prestar este tipo de apoio e que foi desenvolvida esta formação com a colaboração da APSI e de colegas da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, para que de alguma forma nós conseguíssemos melhor orientar e instruir as intervenções dos colegas que se inscreverem aqui, que se adicionarem a esta plataforma. Além disso, esta app permite também disponibilizar apoio psicológico em crise neste âmbito do Covid-19 e fornece também ajuda psicológica sob diferentes formatos. Desde logo, esta aplicação tem materiais de autoajuda que podem necessariamente não passar pela chamada com o psicólogo e, portanto, pode orientar o utente em questões específicas que tenha e em diversos domínios. E aqui foi intencional da nossa parte orientar, porque estes pedidos de ajuda podem ser multifacetados, podem ser pedidos de dificuldade generalizada em lidar com estes contextos, mas podem ser pedidos orientados para a questão da carreira, que é com o aumento expectável do desemprego e da dificuldade com o trabalho, há pessoas que têm de reequacionar as suas carreiras e, portanto, neste sentido, nós organizamos este tipo de material de apoio segundo diferentes domínios, como, por exemplo, stress e ansiedade, as perdas e o luto, os idosos e os familiares e a relação com os familiares, a gravidez também, o apoio na carreira, a violência, e até hoje durante o dia está a acontecer um web summit sobre, de facto, a violência no contexto de Covid, a gestão de dinâmicas e cuidados familiares, garantindo então assim intervenções direcionadas a grupos-alvo mais focados e específicos. Finalmente, esta app permite também a videochamada e a videochamada reveste-se aqui de particular importância porque permite comunicação não verbal e facilita assim uma forma natural de comunicação que é face a face. Isto é particularmente saliente em intervenções que envolvem, por exemplo, crianças ou idosos. E para finalizar, este projeto permite o acesso fácil a uma intervenção oferecida então sob diferentes modalidades, permitindo então uma resposta em escala e permite uma escalada dos serviços, destes serviços que vão além do número das chamadas que temos com a atual linha e assim podem facilmente chegar a quem deles precisa nestes momentos de maior vulnerabilidade devidos ao Covid-19. Sim, os psicólogos da APSI de facto vão se juntar a esta iniciativa e que tenta dar vida sobre a forma de saúde mental e a OMS declara que a resposta ao Covid tem de ser integral e incluir medidas de promoção de saúde mental. Então nós com este projeto de facto pretendemos dar vida ao Covid, por isso daí se chamar Psicovida, vida mental, vida e saúde mental. E passo novamente ao Tércio para continuar. Isso mesmo, muito obrigado, Adriana. E só finalizar aqui com um slide muito rápido, porque, claro, quero agradecer a todas estas pessoas que, tal como nós, além de tudo que já fazem no seu dia-a-dia, nos seus trabalhos, nos estão a ajudar e que, de alguma forma, tiveram contributo para chegarmos até aqui. E, como eu disse, nasceu há muito pouquinho tempo o nosso website e, se nos quiserem contactar também, podem fazê-lo através do e-mail que também está aqui e também está no nosso website, o info@psicovida.eu. Antes de terminar, queria só mostrar-vos então aqui o nosso site. Se forem a psicovida.eu é isto que vão encontrar. Portanto, como eu referi, é um apoio psicológico em crise gratuito à distância de uma videochamada e todos os outros materiais de apoio que a aplicação também terá. Vai estar na Store e tem uma vertente muito interessante que foi muito bem explicada pela Adriana. Portanto, qualquer psicólogo, qualquer instituição se pode juntar a nós. E para isso contará com o apoio de todo este background que a APSI nos está a dar, da formação inicial dos psicólogos, e portanto o psicólogo não estará desamparado neste apoio, não estará isolado ele também neste apoio que está a dar à comunidade. Isso é muito importante para nós, porque 2 informáticos podiam fazer uma aplicação que fazia videochamadas. É totalmente diferente do que estamos a fazer aqui. Portanto, se quiserem fazer passar também isto a qualquer amigo, familiar que tenha alguma relação profissional nesta área, façam-no, por favor. Tem aqui
com um botãozinho onde se podem treinar voluntários, em que clicando, portanto, o profissional se pode registar, e eu vou aqui muito rapidamente registar a Adriana, e portanto, desta forma... Tércio e Adriana, e depois de um profissional, um psicólogo se registar, como é que é feita a validação de que é mesmo uma pessoa credenciada e isso? Isso mesmo que eu ia mostrar. É isso mesmo que eu ia mostrar. Portanto, aqui estou só a introduzir alguns dados. Portanto, enganei-me na password, isto está demasiado protegido pelos informáticos. Sim, mas existe sempre aqui um sistema de verificação de que é mesmo um preferencial credenciado. O processo de... Desde logo, é obrigatório definir o número de cédula profissional. Okay. Esse número de cédula profissional vai ser essencial para nós. A própria Ordem dos Psicólogos tem um diretório com todos os psicólogos e as respectivas cédulas profissionais. Aqui estão as áreas de intervenção que a Adriana referiu e, portanto, a partir deste momento, o profissional tem o seu registro concluído, mas não estará logo apto para prestar esta ajuda. Portanto, terá que existir aqui uma área nossa, portanto, eu fiz isto agora, encostado, e para já ainda está em inglês, que está em desenvolvimento, mas já permite ter uma ideia. O estado está pendente e as áreas de intervenção não estão validadas. Portanto, quando fizer login na plataforma, o profissional de saúde terá acesso a estes materiais, terá acesso a uma validação do seu conhecimento e só depois dessa aprovação e da validação da nossa parte dos seus dados profissionais estará disponível para ajudar. Isso para nós é essencial. É essencial para... Claro. E para garantir fiabilidade na solução, não é? Exatamente. Como então deveria... Tércio e Adriana, nós conseguimos cumprir aqui o objetivo que tínhamos de timing. Agradeço a vossa colaboração e a vossa apresentação. Muito e obrigado. Foi interessante porque acabámos por passar de Évora para Braga, não é? Bem, então, sem mais demoras, íamos então começar com a apresentação do último projeto que trouxemos neste primeiro webinar, que é o projeto Todos por Um, que é uma aplicação que permite a monitorização dos sintomas do agregado familiar, bem como a comunicação direta com médicos e com enfermeiros através de um chat. Connosco hoje, para falar sobre este projeto, temos o Bruno Pereira, da OutSystems, o Engagement Manager, e a Sofia da Rocha, das Clínicas Lusíadas da Almada e Parque das Nações, e que também foi nossa oradora no último congresso da APDC. Portanto, bem-vinda de novo, Sofia. Obrigada pela oportunidade. Bem, então eu passo-vos a palavra, literalmente. Assim vocês podem. Eu penso que vocês vão utilizar, Bruno, uma apresentação. Sim, se puderes dar-me essa autorização, se favor. Sim, se faz favor. Então, boa tarde a todos e agradecer desde já o convite que nos foi feito, a mim e à Sofia, para virmos aqui falar um bocadinho do Todos por Um, que foi basicamente a aplicação que nós criámos como resposta a esta pandemia que estava a acontecer. Portanto, tal como o Tércio disse, a OutSystems criou um programa de resposta para a comunidade OutSystems pudesse ajudar a combater esta pandemia, e este foi um projeto que, portanto, foi-nos comunicado no dia 18 de março que a nossa candidatura tinha sido aceita e nós começámos a trabalhar, perdão, foi dia 17 e começámos a trabalhar no dia 18. Entretanto, a Sofia já vai explicar mais pormenores, mas basicamente o que acontecia aqui é que havia uma urgência muito grande. Toda a gente estava em pânico, toda a gente estava à procura da melhor forma de proteger a sua família, os seus amigos, os vizinhos, como é que nós, o que é que devíamos fazer, o que é que não devíamos fazer, e eu tinha trabalhado com a Sofia anteriormente num projeto e, como diz o professor Tribolé, só sabe quem faz, e por isso imediatamente decidi ligar à Sofia e dizer: olha, Sofia, tenho aqui uma ideia, diz-me, tu que estás no terreno, que és médica, diz-me se faz sentido e se não faz sentido, ou se não faz sentido. E, surpresa das surpresas, a Sofia disse que tinha exatamente a mesma ideia, não foi, Sofia? Sim, foi assim natural, foi assim um match muito natural. Sim.
Então, nós, como todos sabemos, e sendo profissional de saúde, e agora na última semana, não no terreno, mas vamos estar no terreno diretamente, na parte de planeamento, é impossível ser insensível ao que estava a acontecer, porque nós agora começamos a ouvir muitas pessoas a falarem sobre as doenças não Covid e a preocupação com os doentes e com as pessoas, com o cidadão em geral não doente em relação aos outros cuidados, mas na altura, efetivamente, não sabíamos se os nossos sistemas de saúde, e ainda não sabemos, conseguiriam aguentar o impacto do Covid. E como também já ouvi nesta sessão, logo no início, a maior parte dos doentes com Covid positivo, ou melhor, com SARS-CoV-2 positivo, vão ter um Covid, uma doença relativamente leve e não vão precisar de ir para o hospital. Mas como precisam de diagnóstico e precisam de apoio médico, e a teleconsulta, apesar de agora ter tido um boost bastante grande, logo nas fases iniciais, como o Bruno descreveu, ainda não era uma realidade, acabámos por perceber que à distância tínhamos que dar uma ajuda. Além disso, eu acredito sempre que a melhor forma é perceber onde é que nós estamos a fazer o ecossistema, ou seja, se nós médicos estávamos a receber chamadas, mensagens, videochamadas de toda a família, amigos e amigos dos amigos, então nós tínhamos que encontrar uma forma sistemática de chegar àqueles que não tinham alguém tão próximo para aceder. E então foi assim que o Todos por Um também foi nascendo aos bocadinhos. Creio que agora com o Bruno a mostrar-vos melhor a app, nós optámos por ser um hands-on, ou seja, que conheçam na realidade como é que ela nasceu e depois que a experimentem. Sim, aqui a ideia era basicamente essa, era de que forma é que conseguimos unir as pessoas que estão do lado com os profissionais de saúde, conseguir que essas pessoas entrassem em contato com os profissionais de saúde, que, como podem ver pelo logotipo, que entretanto depois brilhantemente foi escolhido ali pelo Martin dos Lusíadas, basicamente são os super-heróis, não é? Que nós tanto temos que agradecer e que vão estar à disposição de qualquer português para os ajudar. Então, basicamente, como é que isto aconteceu? Nós tínhamos muita pressa porque, tal como a Sofia estava a dizer, a linha de saúde 24 não sabíamos como é que ia dar resposta ou não, e a resposta na altura estava em mais de 4 horas de tempo de espera, e as pessoas não podiam ou não deviam ir para os hospitais, não é, Sofia? Aquilo estava um pandemónio nos hospitais porque acabava por ser um foco de contágio muito grande e, portanto, as hipóteses... Desculpa, Bruno. E nós na fase inicial, enquanto que agora já estamos mais ou menos organizados e temos uma estrutura de zonas respiratórias, zonas não respiratórias, ou seja, conseguimos proteger melhor aquelas pessoas que à partida não têm sintomas tão óbvios de Covid e sublinho aqui o não tão óbvios, à época não. Portanto, só o facto de ir ao hospital com qualquer sintoma, mesmo ele não sendo tão dirigido para o Covid, acabava por pôr em risco. E então foi a ideia de juntar tecnologicamente, não é, à distância, mantendo a distanciamento de segurança, conseguir juntar pessoas. Sim, essa foi outro dos grandes desafios que tivemos aqui, é como é que nós íamos conseguir fazer este projeto, não é? Cada um nos seus cantos e com as famílias todas, com os filhos a aparecerem, as coisas todas, mas foi... E o mais rápido possível. Nós começámos isto, basicamente começámos a definir as mock-ups e a definir, quais é que deveriam ser as funcionalidades, e nesse mesmo dia em que estávamos a definir as mock-ups e a definir a equipa a entrar, no final do dia da parte da tarde já estávamos a fazer o desenvolvimento de parte desses ecrãs que já estavam feitos, para depois à noite conseguirmos ver como é que as coisas estavam a funcionar e obter o feedback, em particular da Sofia e de imensos colegas que tivemos, para ver como é que a aplicação está a funcionar. Nós começámos numa quarta-feira, portanto tivemos quarta, quinta e sexta a fazer este loop que vocês veem aqui, mas este feedback grande começou a existir no sábado. Sábado de manhã tivemos uma sessão com mais de 30 pessoas da OutSystems a testar e depois basicamente emendávamos o que proporcionasse melhorias à aplicação, e da parte da tarde tínhamos nova sessão, nova sessão de desenvolvimento, e à noite tínhamos outra sessão de feedback, e isto está a acontecer durante sábado, domingo e segunda. Portanto, na quarta-feira seguinte já a aplicação estava feita. E qual é que é a aplicação que está feita? Podem aceder em todosporum.pt, e queria só mostrar-vos um bocadinho para que vocês possam também ver como é que essa aplicação está a funcionar. Temos só aqui um bocadinho. Então aqui, basicamente, como eu vos estava a mostrar,
podemos aceder aqui ao site, e depois no site tem aqui as instalações, depois também havia aqui este desafio de ser esta nova tecnologia que é a PWA, porque nós não tínhamos tempo para ir para a Store, não é? Para ir para as stores, e as pessoas tinham conseguido fazer o download na mesma, então esta tecnologia permite-nos isso, então nós acedíamos à aplicação. Basicamente, não vos vou entrar na aplicação que está a funcionar atualmente em produção, não é? Tenho aqui uma de ambiente de testes para que vocês possam ver como é que ela está a funcionar. Basicamente, qualquer pessoa chega aqui e se pode registar. E quando se registra, escolhe o seu perfil como paciente ou como profissional de saúde. Como profissional de saúde, depois nós pedimos a sede ou pedimos uma foto e fazemos e temos alguém em back-office da equipa dos Lusíadas que acaba por certificar que a pessoa é um médico ou enfermeiro credenciado para desempenhar o papel. Portanto, eu aqui vou-me inscrever como paciente, e uma das coisas que nós quisemos sempre garantir era que não conseguimos fazer trace para a pessoa, ou seja, a nós não nos interessa quem é que é a pessoa, interessa-nos que é uma pessoa que precisa de ajuda e, portanto, por questão de GDPR, não é? Não queríamos aqui garantir isto. Então, eu vou aqui criar este perfil, depois obviamente vai pedir alguma informação clínica que há de ser bastante útil ao médico. Portanto, aqui ele pergunta-me qual é que é o nome pelo qual desejo ser tratado, eu entro e depois aqui começamos a dar informação útil aos médicos ou enfermeiros. Temos doenças crónicas, se sim, as que assinalamos. Basicamente, só estão selecionadas. Sim, se quiseres. Não, é mais fácil. Nós só selecionamos aquelas que, com a literatura que ia saindo, à medida, naquela altura, principalmente, agora a mudança está muito mais focada no tipo de testes, mas na altura discutíamos quais é que eram as doenças ou a medicação por trás dessas doenças, que é a medicação crónica, que pode ter impacto na nossa capacidade de resposta a uma infecção viral, e neste caso o que já sabíamos do Covid. E então, com isso, criar um perfil de risco, não é, em relação ao Covid. Além dos sintomas, ter também e os sintomas que agora Sim. o Bruno está a escolher, que ele eventualmente pode escolher vários, como também já foi falado aqui hoje, o único ponto o trigger maior é a dificuldade de respirar, e essa, nesse caso, obviamente, que nós não vamos selecionar agora, senão vamos automaticamente dizer para ir ao hospital, mas todas as outras... em consonância, acabam por nos ajudar a ir para o Covid. Além disso, uma coisa que também nos distingue em relação a muitos dos trabalhos que estão a ser feitos é efetivamente incluir sintomas que não são dirigidos ao Covid, porque muitas das pessoas também os têm e precisam de ouvir que não têm que se preocupar tão provavelmente em relação ao Covid. Apesar de já estarmos numa fase de mitigação, mantemos aqui a relação com doentes já confirmados, ou então com a viagem, porque nos ajuda em termos de epidemiologia a encaminhar a resposta. Aliás, era sempre uma pergunta que iríamos fazer. Sim. Já agora, só para ter claro, do lado esquerdo temos um médico, não é? Isto é o ecrã do médico, basicamente ele não tem que fazer nada a não ser atender o próximo paciente. Neste momento, como não está lá nenhum, essa opção não existe, mas, portanto, temos a possibilidade do médico ser notificado caso chegue alguém. Do lado direito temos então a pessoa que, para fazer o seu registro, indicou o seu historial clínico e a seguir foi-lhe perguntado os sintomas. Neste caso, perante estes sintomas, existe algum risco elevado de contágio, caso a pessoa esteja, obviamente, com o Covid-19. É recomendado que fique de quarentena e damos então a possibilidade à pessoa para entrar em chat com um profissional de saúde. Ok? Então eu aqui vou carregar para entrar em chat com o profissional de saúde e, apesar de o ecrã aqui ter ficado escuro, entretanto... Agora. Pronto, estão a ouvir, pronto, isto basicamente, eu como médico acabei de saber que tenho aqui um paciente para atender. E então, a partir do momento em que eu atendo o paciente e enquanto estou a ver o seu historial clínico, a pessoa poderá é já informada que já tem contacto com o médico, não é? Poderá começar a escrever o que entender, e o médico vai consultando aquilo que, portanto, o historial clínico e os sintomas que a pessoa teve, para depois então, pode ver avaliações anteriores, para depois então começar a iniciar a conversa com a pessoa. Iniciando a conversa, pronto, é um chat normal que se passa de um lado e do outro, e que basicamente é este um dos grandes pontos que nós queremos e que achamos que vai ajudar imensa gente a não entrar em pânico e a não correr para um hospital,
poderá, através desta aplicação, entrar em contato com a enfermeira ou com o médico, caso assim se justifique pelos sintomas que apresenta, e então sim, ser aconselhado por uma forma com mais tranquilidade e assim evitar esse contágio nos hospitais. E a maior parte das vezes, mais do que o contágio mais do que o contágio é nós termos a noção que há alguém do lado de lá. Nós muitas vezes, racionalmente, a literacia, principalmente para doenças que já são nossas, são crónicas, o doente crónico tem uma literacia na sua própria doença que é altíssima. Portanto, alguém que tem uma rinite crónica sabe que a partir daqueles sintomas que tem é da sua rinite. Mas como estamos em fase de pandemia, nenhum de nós efetivamente sabe lidar com uma pandemia, não é? Ainda bem, não temos experiência nisso, agora passamos a ter, esperemos não precisar dela novamente. A verdade é que precisamos que alguém nos valide que efetivamente aquilo é só, provavelmente, a nossa rinite crónica, e isso acaba por dar uma tranquilidade que é como há pouco se falava, em relação à saúde mental, em relação a tudo que é extremamente importante. Só para fechar aqui, pois a pessoa obviamente pergunta se foi útil. Temos também um outro projeto, um projeto que também fez parte, portanto isto eram 2 projetos, que era basicamente o nosso assistente virtual, que responde a perguntas tão complexas como esta de qual o quarto que se adequa ao Covid, e que onde nos é dito que é um quarto com pressão negativa, que permite isolar o doente por toda a doença. Portanto, e isto é um assistente virtual com inteligência artificial por trás, que vai aprendendo, e portanto eu aqui vou dizer que a resposta me ajudou e obviamente... Voltando outra vez à literacia, nós continuamos a receber, aliás, eu acho que não há nenhum, se tiverem profissionais de saúde a ouvir, certeza que foram bombardeados nos primeiros dias com perguntas sobre o Covid, com muitas perguntas, ainda bem, muitos foram ao Dr. Google, a bons fontes, outros nem tanto, e acabam por nos mandar vídeos, artigos, opiniões, para nós validarmos. Isto muitas vezes torna difícil, não só operacionalizar tudo isto, como depois ter uma população com uma literacia adequada e elevada em relação ao tema, o que só nos ajuda. Então a ideia, como o Bruno estava a dizer, é conseguir não só responder às perguntas mais básicas, do que é o Covid, ou como é que se transmite, mas a perguntas às vezes que nós ouvimos na comunicação social, ou ouvimos num hospital, ou alguém que refere, por exemplo, o quarto de pressão negativa, ou outro tema assim que é mais específico, e que pelo menos queríamos perceber melhor. Então a ideia é ter um robozinho que nos ajuda nestas respostas. Sim, exatamente. Só uma pergunta, quantos médicos e pacientes é que já estão a utilizar esta aplicação? Então, Força, Sofia. Então, eu respondo a parte dos médicos e o Bruno responde dos pacientes. Então, basicamente, nós o que é que fizemos? Eu trabalho na Lusíadas de Saúde e na altura apresentei o projeto cá dentro para perguntar se poderia ter apoio, porque independentemente de tudo, eu conheci o Bruno num projeto da Lusíadas também, e eu acho que isto tem que funcionar da melhor maneira, ou capitalizar ao máximo aquilo que nós temos dentro de casa de cada lado. O que nós temos efetivamente é uma capilaridade muito grande entre médicos e enfermeiros, então foi pegar na base que temos da casa e introduzi-la na aplicação. E depois abrir, para garantir que pelo menos nas primeiras horas havia quem respondesse, e depois a partir daí abrir a todos os médicos e enfermeiros nacionais. Neste momento, para dizer asneira, mas nós devemos estar perto dos 4.000 profissionais, não, Bruno? Sim, correto. Perto dos 4.000 profissionais, a maior parte dos Lusíadas, portanto, que automaticamente foram convidados, mas é assim, isto desde o início é todos por um, ou seja, isto não é um projeto ao Systems e dos Lusíadas, isto é um projeto de todas as empresas que queiram entrar, de todos os hospitais, de todos os profissionais de saúde, de todas as pessoas de qualquer empresa, porque se houver uma maneira que nos possam ajudar a ajudar outros, então estamos abertos, seja qualquer outro hospital, qualquer profissional de saúde, basta ir à aplicação, fazer o download, fazer o seu registro com a sua cédula profissional e está disposto a ajudar. Um comentário muito castiço que eu achei muito interessante, porque eu estava à espera que, naturalmente, por uma questão etária, as franjas mais jovens fossem as primeiras a aceder. E quando começámos a ver números de cédula na ordem para os médicos, eu, por exemplo, eu sou uns 55.000, quando comecei a ver números de cédula nos 11.000, eu comecei a perceber que a minha teoria estava completamente errada. E, portanto, isto para mostrar a vontade, muitas vezes, até de colegas que já não estão no ativo, mas que, obviamente, para este tipo de triagem, que no fundo é uma espécie de uma triagem daqueles que efetivamente precisam de ir ao hospital ou não, que quiseram alistar. Portanto, isto para mim é extremamente interessante, principalmente quando nós associamos tecnologias aplicadas à saúde só numa franja etária, obviamente maioritariamente nessa franja etária, mas é transversal e começa a ser cada vez mais transversal. E eu acho acho que foi um tópico muito interessante e que levanta um bocadinho o véu para estas opções. O outro aspecto
que eu não sou capaz de não o referir. Nós fomos fazendo tentativa e erro. Isto só foi possível com duas coisas. Uma é o Bruno aturar o meu mau feitio. E a outra é a capacidade... É tu atrás do meu. Não, das equipas de parte a parte terem uma capacidade de inovar automaticamente. Ou seja, não está a funcionar, muda. Não está a responder, altera. Ou há um input daqui, faz sentido, não faz sentido, valida, não valida. E este conjunto de interações e de iterações é que permite que isto saia tão rápido, não é? Porque, aliás, aproveitando as oportunidades também que já tive, que a própria Sandra referiu, de falar de outras experiências minhas passadas em apps, nunca aconteceu nada tão rápido como isto. Portanto, apesar, claro, de não ser, é algo relativamente simples, mas não é tão simples assim. Portanto, aí o parabéns à equipa do lado da OutSystems e à equipa dos Lusíadas que fui puxando aos bocadinhos de dar respostas tão rápidas como de selecionar cores, andarmos a discutir nomes, irmos à procura de domínios e depois andarmos, no fundo, no meio desta amálgama toda em que cada um ia continuando a trabalhar, não é? Portanto, foi realmente, eu acho que estas coisas só acontecem quando existe tecnologia, existe parceria e depois quando há o mérito dos profissionais de entrarem nisto, gratuitamente. Sofia, quando existe muita vontade e muita necessidade, sabes, é que esta pandemia veio dar visibilidade, é que efetivamente quando existe uma necessidade premente e grande, toda a gente consegue se aliar e realmente o nome do vosso projeto é ilustrativo, todos por um. Sim. Foi exatamente por aí. Queria só agradecer também desculpe, se me for permitido, nós a semana passada recebemos uma notícia boa, candidatámos-nos a uma oportunidade da Gulbenkian, que era exatamente sobre o futuro, não é? Porque nós o que queremos, e obrigada ao Gulbenkian por nos incluir nos 19 projetos que chamaram a atenção neste aspecto, porque o que nós precisamos é o mesmo que eu também já ouvi nas outras duas apresentações, que é chegar às pessoas. Portanto, quem precisar que use, quem experimentou, gostou, que recomende, e quem experimentou e não gostou, por algum motivo nós não conseguimos chegar lá, porque às vezes há falhas na própria rede, há os médicos não estarem disponíveis, há nós não estarmos logo disponíveis, por favor, que nos dê feedback, porque só assim é que nós começamos a melhorar. Claro. Não, então é uma boa notícia também, não é? Haver também este tipo de iniciativas que vêm premiar inovações tecnológicas com impacto na sociedade, não é? A APDC também vai lançar agora no final do mês de maio os World Summit Awards, que é uma iniciativa das Nações Unidas que visam premiar inovações digitais com impacto na sociedade, em 8 áreas diferentes. Depois vão receber a documentação, mas é um projeto que junta mais de, se não me engano, 180 países, e acaba por ser sempre uma plataforma de visibilidade internacional daquilo que está a ser feito em Portugal. E a APDC representa na fase de seleção daquilo que são os candidatos nacionais para participarem lá fora neste prémio. Bem, em jeito de conclusão, agradecer a todos os oradores que foram 7 hoje. Posso, Bruno? Ou não? Sim, claro. Pronto, agradecer aos 7 oradores de hoje e dar conta que nós na próxima semana, na quarta-feira às 5 da tarde, cá nos encontraremos para abordar as soluções tecnológicas que estão a ser desenvolvidas em Portugal para rastrear os casos do Covid-19 de forma anónima. Sabemos que isto é um tema que tem vindo a ganhar muito protagonismo mediático, pelas várias questões que levanta em termos éticos, em termos também da própria aplicação e da proteção dos direitos da propriedade privada, dos direitos das pessoas, o direito à sua privacidade, e portanto, e como já existe mais do que uma solução, não só aquela que foi apresentada pelo Governo, mas outras, portanto, vai ser esse o tema do próximo webinar e convido todos a estarem presentes. E muito obrigada. Obrigadíssimo, Sandra. Parabéns aos restantes projetos. Somos todos poucos para ajudar nesta fase difícil. Obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Obrigada, então. Obrigado a todos também. Obrigado. Obrigado também. Muito obrigado.